Duas disciplinas distintas que buscam dialogar sem perder a identidade no rico universo das ciências. Hoje estamos falando de teologia e ciências da religião. A editora Paulinas, em parceria com a editora PUC Minas e a Amptecre, lança em 2011 o livro Teologia e Ciências da Religião, a caminho da maioridade acadêmica. Uma das contribuições encontradas neste livro é a de Eduardo Rodrigues da Cruz, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC São Paulo. Vamos ver o que diz o professor. É um consenso geral que, sem uma clareza sobre os critérios de cientificidade da ciência da religião e da teologia, essas áreas dificilmente se afirmarão no panorama acadêmico brasileiro. Geraldo, quais seriam esses critérios de cientificidade adotados pela teologia e pela ciência da religião? Eu acho que tem que ter um objeto de pesquisa, tem que ter um método. Esse método tem que, digamos assim, dizer o que ele propõe, né, como caminho para chegar a apresentar aquilo que ele quer propor como conhecimento, né? E isso tem que ter uma, digamos assim, uma comunidade acadêmica para o qual ele apresenta o objeto do conhecido ou analisado, e essa comunidade ela tem que, digamos assim, acolher, criticar, né? Então há todo um espaço. Então acho que são os critérios das ciências. É claro que não é uma ciência, nenhuma das duas é uma ciência exata como a matemática pretendia ser, ou a física, ou a química, né? As chamadas ciências exatas, mas são métodos, digamos assim, próprios das ciências correlatas, como as ciências humanas, que também tem esse tipo de método. Sim. O cenário brasileiro, no âmbito da teologia, da ciência da religião, ele está amadurecido para esse tema? Como que você vê esses anos de pesquisa? Veja bem, eu acho que no Brasil a teologia e as ciências da religião entraram recentemente na chamada árvore do conhecimento do Ministério da Educação, né? Se a gente for pensar bem, as ciências da religião já começaram alguns programas em 1970, né? A teologia, alguns já datam desse período também, mas não tinham reconhecimento da CAPES, né? Que é a instituição do Ministério da Educação que acompanha a pós-graduação no Brasil. E a teologia, enquanto tal, graduação, né, bacharelado, ela foi reconhecida no âmbito do Ministério da Educação somente em 1999. E as ciências da religião e a teologia nos programas de pós-graduação também datam daquela década. Então, digamos, a teologia e a ciência da religião, elas entraram recentemente, digamos, dentro dessas instâncias acadêmicas do Brasil. E a teologia, ela está presente mais em instituições confessionais, né? Acho que não tem nenhuma instituição federal, por exemplo, uma universidade federal, que tem um curso de teologia bacharelado, né? Ou um mestrado ou um doutorado, né? E as ciências da religião, elas têm alguns programas de pós-graduação em ciências da religião em universidades federais, por exemplo, na Paraíba e na Universidade Juiz de Fora, né? Federal de Juiz de Fora. Mas os outros programas são mais em universidades, digamos, que têm alguma... Universidades comunitárias, faculdades. Isso, né? Então, digamos, há um caminho percorrido, porque foi reconhecido, tem sido reconhecido, mas é um longo caminho a percorrer ainda, eu acho. Sim, sim. A associação dos programas, né, a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião, a Amptecre, eu até mencionei ainda há pouco, né, ela se juntou a esse pool de editoras, editora Paulinas e editora PUC Minas, para divulgar o trabalho que vem sendo feito, né? São fóruns, congressos, artigos, muita coisa vem sendo feita. E agora esse livro, né? O que a obra Teologia e Ciências da Religião, você é organizador junto com o Eduardo Cruz, lá da PUC São Paulo, o que essa obra tem, né, de importante como contribuição para esse debate que nós estamos, inclusive hoje aqui nele? Ela recolhe as principais contribuições de dois congressos, dos dois primeiros congressos da Amptecre, né? A Amptecre é a associação, como você falou, dos programas de pós-graduação, né, de Ciências da Religião e Teologia do Brasil, e teve um congresso em 2008, outro congresso em 2009, e as principais contribuições, conferências, elas estão dentro desse livro.
E, no fundo, elas discutem, né? Discutem essas questões. Algumas são questões de tipo metodológico, das duas áreas, né? Da teologia, da ciência e da religião, outro de tipo epistemológico, né? Então, um pouco esse tipo de discussão. Qual que é o âmbito próprio da teologia, qual que é o âmbito próprio das ciências da religião, se existe entre elas lugar de encontro, né? Interfaces, é isso que está presente nesse livro. O começo aqui, nós temos, no começo da obra, autores de fora do país que falam como é que o cenário brasileiro da teologia, da ciência da religião é visto, é percebido. Né? Como é visto, né? O cenário do ponto de vista externo, né? O que esses autores dizem sobre o estudo das religiões aqui? Quer dizer, há uma espécie de dificuldade com relação a algumas terminologias, né? Então, por exemplo, estudos de religião, ciências da religião, ciência das religiões, ciências das religiões. Então, há toda uma discussão ao redor, pelo menos no âmbito do que nós chamamos aqui no Brasil ciências da religião, que na verdade não existe unanimidade, tem vários tipos de denominação, né, com relação às ciências da religião. E a teologia, digamos, ela tem uma tradição mais antiga, né? Já tem uma epistemologia formada há muito mais tempo, mais ou menos, digamos assim, praticada em muitas universidades da Europa desde a Idade Média, né? E alguns países mesmo, digamos, continuaram com essa tradição da teologia na universidade, né? No Brasil, nós somos herdeiros da Revolução Francesa, né? E da tradição francesa, então houve uma separação igreja-estado com a proclamação da República. Então, tudo que era teologia, religião, não entrou na universidade, assim diretamente. Entrou indiretamente através das ciências sociais, já nos anos 30, 40, né? Mas diretamente não. Nesse período sob influxo, que eu acho, do pensamento francês, da separação igreja-estado, começou a entrar na última década do século passado de uma maneira mais, digamos assim, mais firme, né? E um pouco eles discutem, digamos assim, questões da Europa, da especificidade da Europa, questões da especificidade dos Estados Unidos, né? E questões da nossa especificidade aqui. Então, há um debate sobre isso. É isso que interessante no texto. Nós falávamos, né, da questão da cientificidade no começo do bloco, né? Aquela frase retirada do livro, né, do professor Eduardo Cruz. E eu perguntaria para você sobre os vários métodos, né? Você falou das perspectivas, né, na teologia, na ciência da religião, em grandes linhas, mas falando de métodos, né, que métodos os pesquisadores, né, podem usar? Claro, nós temos uma infinidade, nós não vamos ficar aqui, né, falando sobre detalhes e sobre todos, mas o que você destacaria né, em relação à metodologia para a investigação do fenômeno religioso? Veja bem, eu acho que tem alguns métodos que são muito importantes, que eu chamaria método, por exemplo, método fenomenológico, né, que é muito praticado na ciência da religião e também na teologia, né, que tenta fazer uma análise do fenômeno religioso ou das diferentes expressões do fenômeno religioso a partir da forma como ele ou se institui ou aparece, como assim diz, né? Existe um método chamado hermenêutico, que é um método que quer interpretar, sobretudo, textos, né, ou símbolos religiosos, né? E esses dois métodos eu acho que são os mais importantes, praticados tanto pela ciência da religião quanto pela teologia. Mas a gente não pode esquecer que tem uma ciência da religião chamada história, né, que trabalha muito o fenômeno religioso, e tem tantas as ciências da religião quanto a teologia, elas recorrem muito à história, né? A história daquele fenômeno, a história daquela tradição, a história daquela expressão religiosa particular, que é muito importante também. Então, eu acho assim, eu diria assim, talvez método fenomenológico, método hermenêutico, método que eu chamaria histórico-analítico, né? E na teologia é muito importante o que nós chamamos de dimensão sistemática. Não basta apenas você apresentar, né, os diferentes aspectos, tentar interpretar, mas você ter uma leitura de coerência do conjunto. Sim. Bom, a lista, como eu disse, é grande. Podemos seguir com o método sociológico, vários métodos sociológicos, claro. Da antropologia, psicologia, da psicologia, etc. Tá? O seu colega, organizador do livro,
Eduardo Cruz escreveu um pós-fácil com uma pergunta. Né? Para onde vamos? Eu deixo a pergunta para você. Para onde vamos nesse debate? Eu acho que vamos em duas direções, na minha opinião. Uma primeira direção, eu acho que vamos sedimentando um caminho. Eu acho que a teologia e a ciência da religião, elas estão no mundo acadêmico e eu acho que há um processo de sedimentação. Então, por um lado, é esse o caminho. Por outro lado, eu acho que nós vamos cada vez mais caminhando também numa perspectiva de diálogo e de enriquecimento mútuo. Excelente. Muito obrigado, Geraldo. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Hoje nós contamos com a parceria do programa Teologia lá da FAGE. Você pode saber mais sobre nossos cursos, no caso da Ciência da Religião na PUC Minas, curso de especialização e mestrado, através da nossa página pucminas.br/ppgcr. O Religare hoje fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.